Salmo de número 51, acompanhamos a leitura da palavra do Senhor. Salmo de Davi, composto por ele, depois que ele pecou contra o Senhor, adulterando com Batseba, depois do homicídio, depois que Natã veio a ele para revelar o seu pecado. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Vamos agora para o texto da nossa pregação, que se encontra em Lucas, capítulo de número 18. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9 até o versículo 14. Lucas 18, capítulo 9, versículo 14, diz a palavra do Senhor. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esse é o texto da pregação nesta noite, as palavras de Jesus em Lucas
Lucas 18, versículos 9 até o versículo de número 14. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus, ele está na rota da cruz. O Senhor Jesus, ele está a caminho de Jerusalém para ser preso, julgado e morto na maldita cruz. O Senhor, ele havia antes dado a parábola do juiz iníquo e da viúva, para ensinar aos seus discípulos o dever deles, dos discípulos, orarem ao Pai sem nunca se cansar, sem esmorecer, confiando que o Pai, o justo juiz de toda a terra, ele tem ouvido e ele fará justiça aos seus eleitos que oram a ele dia e noite por essa justiça. Nós vimos isto no domingo passado, no versículo de número 1 até o versículo de número 8 do capítulo 18 de Lucas. Esta foi a parábola do juiz iníquo e da viúva, onde o ensino de Jesus fica claro para nós que há uma ligação estreita entre fé, oração e perseverança na oração, esperando de Deus assim a sua justiça. Agora o Senhor Jesus, ele conta outra parábola nessa rota dele a Jerusalém para sofrer em nosso favor. É a parábola que tem também elementos sobre oração, uma oração com humildade, uma oração por perdão de pecados. É a parábola do fariseu e do publicano. E o ensino dessa parábola eu prego a vocês no seguinte tema: Deus perdoa um publicano humilde e não um fariseu soberbo. Esse é o tema da pregação, que tem por base a parábola do fariseu e do publicano. Deus perdoa um publicano humilde e não um fariseu soberbo. E nós veremos 3 pontos: o fariseu soberbo, o publicano humilde, o pecador que é justificado. Como nós vimos na parábola, Jesus, ele nos dá uma parábola com 2 personagens apenas: o fariseu e o publicano. E se você notou bem quando leu, você pode ver que ambos, eles tinham o mesmo propósito. O propósito deles, o objetivo deles era subir ao templo em Jerusalém para orar. E ambos, eles estavam no mesmo lugar, no pátio do templo em Jerusalém. Ambos, eles fizeram as mesmas coisas, eles estavam orando a Deus. Nesses elementos da parábola, eles eram iguais. Mas claro que você que estuda a Bíblia, que você lê a Bíblia e ouve as pregações da palavra de Deus, vocês sabem que havia grandes diferenças entre um fariseu e um publicano. A posição deles dentro da sociedade da igreja daquela época, dos judeus, era muito diferente. E a consideração do povo para cada um deles era diferente também. Vocês sabem que os fariseus, eles eram membros de uma seita política religiosa dos judeus. Eles eram homens muito zelosos pela lei de Deus, e eles eram muito rigorosos em suas tradições religiosas. Muitos deles, dos fariseus, eram mestres, doutores da lei, professores de Israel. E o zelo deles, em certo sentido, dava muito respeito diante do povo. Nem todos os fariseus eram homens maus, nem todos os fariseus eram hipócritas, mas eles eram homens até tidos como respeitosos dentro da sociedade, dentro da igreja daquela época. E você conhece alguns fariseus famosos, que se tornaram famosos. Eu vou citar alguns deles. Nicodemos era um fariseu. José de Arimateia era um fariseu.
E tem outro que você não vai esquecer e você sabe muito bem, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era fariseu, de fariseu. Então, homens famosos faziam parte dessa seita política religiosa dos judeus. E você também sabe, se você lembra da pregação no domingo passado, que alguns fariseus estavam ouvindo Jesus naquele momento. Veja lá no capítulo 17, versículo de número 20 de Lucas, o texto nos diz: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu. Isso está ligado ao contexto da parábola que nós estamos vendo agora. Então Jesus estava dizendo essa parábola diante dos fariseus, e talvez, meus amados irmãos, essa parábola fosse direcionada para esses fariseus, pois Lucas diz no capítulo 18, versículo 9: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem injustos e desprezavam os outros. E vocês sabem que muitos dos fariseus, eles eram deste tipo de pessoas. Lembre-se daquele cego de nascença que Jesus curou lá em João capítulo 9. Os fariseus pegaram aquele cego e ficaram pressionando ele, enquanto o cego ele foi ensinar a eles, dizendo: olha, eu não sei, viu, mas eu acho que pecadores não abrem olhos aos cegos. E eles recriminaram: quem é você? Esse povinho aí que está nos ensinando. Então eles se achavam a nata, não todos, mas muitos deles, a nata da sociedade. Então tinha alguns que estavam, sim, confiando em si mesmos, se consideravam mais justos e desprezavam outros. Talvez esses alguns aqui fossem os fariseus, que haviam questionado Jesus acerca da vinda, quando aconteceria a vinda do reino do Senhor. Então era o primeiro personagem da parábola, o fariseu. Mas havia outro personagem, que era o publicano. E vocês também conhecem quem eram os publicanos. Os publicanos, eles eram funcionários públicos, que trabalhavam cobrando impostos dos judeus para dar aos romanos, porque nessa época Israel estava debaixo da ira de Deus, e estava debaixo, por causa disso, estava debaixo do Império Romano naquela época. E por esses publicanos, eles cobrarem impostos para os inimigos de Israel, e por também ganharem certo lucro sobre esses impostos que eles cobravam, esses publicanos, eles eram considerados traidores dos judeus, e eles eram pecadores para o povo de Israel, tão repugnantes que eles não faziam parte da comunhão na sinagoga. E até mesmo o Senhor Jesus, ele diz para que aqueles crentes que estivessem dentro da sua igreja, mas que não estivessem se arrependendo dos seus pecados, após um processo de disciplina, após serem excomungados da igreja, esses crentes excomungados, eles deveriam ser considerados como gentios e o que? Publicanos. Mateus capítulo 18, versículo 17. Para vocês terem uma ideia, como os publicanos, eles eram repudiados dentro da sociedade de Israel. Mas você também lembra que haviam publicanos que também foram feitos famosos na Bíblia. Pense em alguns publicanos que você, quando lê na Bíblia, encontra como publicanos que foram feitos famosos pela graça de Deus. Mateus, o mesmo que o Senhor chamou da coletoria para ser seu apóstolo, ele era publicano antes de ser apóstolo. Levi também, que alguns homens de Deus também consideram Levi como sendo o mesmo Mateus, outros homens de Deus acham que não, é outro publicano. Eu sou do time desses que acham que Levi não é Mateus, mas outro publicano.
E quem de vocês, crianças, não lembram daquele publicano baixinho, Zaqueu, tão pequeno, tão baixinho, que ele teve que subir numa árvore para ver Jesus, logo depois disso aqui. Então haviam publicanos famosos, membros desse grupo de funcionários públicos que eram repudiados pela igreja daquela época. Esses publicanos foram feitos famosos porque eles amaram, pela graça de Deus, a Jesus. Mas bem, nós temos os dois personagens, o fariseu e o publicano, personagens da parábola. E vocês sabem o que é uma parábola. O que é uma parábola, crianças? Parábolas são histórias com ensino dentro. Uma parábola é uma história com o ensino dentro. E o ensino é a moral da parábola. E qual a moral desta parábola do fariseu e do publicano? Ela se encontra no versículo 9. Veja que Jesus diz: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam aos outros. Essa é a moral. Jesus aqui, e é um detalhe que você deve parar para pensar, ele não está recriminando você ou qualquer pessoa que se considera capaz nas habilidades que Deus ele deu a você, nos dons que Deus deu a você. Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma boa cozinheira. Aqui na igreja eu estou sabendo que tem muitas boas cozinheiras, e eu tenho provado bastante das boas comidas das boas cozinheiras daqui. Uma boa cozinheira, ela pode ter segurança do trabalho que ela faz. Ela pode ter segurança: eu acho que eu faço uma boa lasanha. E em si isso não é pecado. Então Jesus aqui, ele não está de fato recriminando, proibindo, se você recebeu um talento de Deus e faz o seu ofício muito bem, de ter a certeza que você trabalha bem. Jesus aqui, ele está recriminando outra coisa, uma coisa que é muito séria. Jesus aqui, ele está combatendo você confiar em você mesmo para a sua salvação. Isso Jesus está combatendo. Jesus aqui nessa parábola, ele está alertando os seus discípulos, aos seus discípulos não se considerarem justos aos seus próprios olhos diante de Deus. Jesus aqui, ele está de fato alertando-nos para que nós não sejamos tomados de uma autoconfiança em nossas boas obras, ao ponto de acharmos que podemos ser justos diante de Deus, receber o perdão dos nossos pecados por causa dessas boas obras, e para que nós não estejamos humilhando aqueles pecadores que nós achamos que são mais pecadores do que nós e menos dignos da salvação. Isso Jesus está recriminando. Reprovando autoconfiança em justiça própria, soberba espiritual que reprova outros pecadores e despreza-os por você ou eu ou qualquer outra pessoa se achar mais justa diante de Deus do que seus semelhantes. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Esse espírito de autoconfiança, de soberba espiritual, que leva a humilhar o seu próximo, que você acha que é pecador, que eu acho que é mais pecador do que você, está ilustrado na pessoa do fariseu, na parábola. Você notou a conduta dele? A conduta dele começa a ser descrita a partir do versículo 11 que nós já lemos. Aquele fariseu, ele se colocou de pé no pátio do templo para se destacar dos outros devotos que estavam ali para oferecer a Deus seus sacrifícios
pedir a Deus o seu perdão, o perdão dos seus pecados. Mas aquele fariseu, com aquele espírito de autoconfiança dele, nele mesmo, nas obras dele, na justiça dele, nos méritos dele, ele estava proferindo uma oração muito bela, que estava chamando atenção para si mesmo. Ele orava da seguinte forma: ó Deus, veja o versículo número 11, por favor, a oração que ele faz: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Veja que oração. O cara era muito crente mesmo. E eu quero dizer logo de imediato para vocês que o problema não estava no conteúdo da oração dele, nas palavras da oração dele. Se você notou bem, se você conhece a aliança de Deus, você vê que na oração, o fariseu da parábola, ele reconhece a graça de Deus e a doutrina da perseverança dos santos. Por quê? Porque ele diz: graças te dou, Deus. Ele reconhece que é a graça de Deus, ou seja, aquele fariseu estava orando teologicamente correto. Deus, de fato, meus irmãos, é quem nos sustenta, e não somos tão maus quanto nós podemos ser como outros pecadores, por causa da graça de Deus em nós. Uma vez eu estava andando com um membro da igreja, eu na época era presbítero da igreja no Recife, e passamos na rua, numa rua lá no Recife. Eu estava de carro e ele me acompanhando, e um travesti passou ao lado. E aquele membro chegou para mim e disse: ali estaria eu, se não fosse a graça de Deus na minha vida. Eu estava com outro presbítero, eu fiquei: como? Eu já vivi em homossexualidade. Aquele membro confessou naquele dia. Mas o Senhor me salvou. Aquilo foi um impacto tão grande para nós que estávamos ouvindo, porque nunca suspeitaríamos daquele membro. Mas como a gente sempre associa o homossexualismo a um pecado cavernoso, e de fato é cavernoso, existem pecados que Deus abomina de modo muito forte. Os pecados de ordem sexual são pecados muito abomináveis diante de Deus. O homossexualismo está dentro desses pecados. Mas aquele homem falou a verdade, ele falou da doutrina da perseverança dos santos, ele disse, e da graça de Deus na salvação. Ele disse: olha, se não fosse a graça de Deus, eu estaria ali. E de fato, meu amado irmão, minha amada irmã, se não fosse a graça de Deus em mim e você seria tão perverso e tão mau quanto aquele pecador que você repugna. É a graça que te sustenta. É a graça de Deus que não deixa você ser tão mau quanto você pode ser em você mesmo. Graça, só graça. A oração daquele fariseu mostrava essa confiança. Ele dizia: Senhor, graças te dou. Por quê? Porque eu não sou como os demais homens. Mas não somente isso, você pode ver que ele reconhecia a perseverança dos santos. Porque outra coisa que a gente deve entender, quando a gente conhece a aliança e a palavra de Deus, é que a graça de Deus é que opera em nós uma vida de santificação. Toda piedade verdadeira e bíblica que sai de nossa vida é fruto da verdadeira fé que o Espírito Santo colocou em nossos corações. E essa verdadeira fé, ela se manifesta em obras. Obras de piedade. Obras como você vir ao culto. Por que você vem ao culto? Você acha que é porque você
é um religioso? Se for assim, você está errado e errada. Por que você ora? Por que você, se quiser jejuar para se humilhar, não para fazer barganha com Deus, e ter uma experiência de maior humildade diante do Senhor, você jejua? Por que você dá suas ofertas? Você acha que você faz isso aí porque você é bonzinho? Porque você de fato tem força em você mesmo para fazer isso? Não! É a graça de Deus em você, operando em você, fazendo você ter a necessidade de fazer estas coisas piedosas, como você tem uma carência de se alimentar, porque seu corpo pede alimento, pede água. A mesma coisa a graça de Deus em nossos corações, quando o Espírito Santo ele opera o Evangelho em nosso coração, frutifica essas obras de piedade. Aquele homem entendia isso, ele orou dessa forma, ele disse: eu não sou como esses pecadores, Senhor, mas eu jejuo. Veja, ele jejuava muito mais do que o normal, 2 vezes por semana, e eu dou o meu dízimo de tudo o quanto eu ganho. Ele não precisava nem dar o dízimo daquilo que ele ganhava, porque dentro da estrutura de Israel, quando o agricultor tirava o fruto da colheita, ele dizimava ao Senhor, e as pessoas que ganhavam aquilo, compravam aqueles bens, não precisava dizimar daquilo que compravam, mas ele dava. Ele queria garantir que os dízimos estavam sendo dados por ele. Então vejam, meus irmãos, teologicamente aquele homem estava com uma oração correta. Mas a gente tem que entender uma coisa que está acontecendo aqui, e eu tenho que dizer para você, preste bem atenção. Nem só de teologia biblicamente correta se faz uma oração que agrada a Deus. Eu e você, nós podemos orar a Deus até a oração do Pai Nosso, que é a oração do Senhor. E como nós estamos aprendendo nos cultos pela manhã no domingo, essa é uma oração perfeita, a oração do Senhor. Porque ela é palavra de Deus, ela foi ensinada por Jesus, ela glorifica a Deus do início ao fim, como nós aprendemos hoje de manhã. Teologicamente é a palavra de Deus ali, você pode orar até essa oração, porém essa oração de nada terá valor para Deus se vem da boca de um pecador com o coração cheio de autoconfiança em suas obras, em seu mérito para a sua salvação. Pode ser a bíblica que for a oração que você fizer, mas se vem de um coração cheio de soberba espiritual, um coração que quer orar para si mesmo, para mostrar as suas obras de justiça, um coração cheio de orgulho que visa humilhar outros pecadores, essa oração sai de sua boca e cai nos seus pés, ela não chega no céu, Deus não recebe. Portanto, a sua teologia, a sua oração só vale para você mesmo e não será recebida por Deus se essa oração ela não é acompanhada por um sentimento de sincera humildade diante de Deus. Essa oração não será recebida por Deus se ela vem de um pecador que não reconhece o seu estado de miséria profunda do pecado. Para a sua oração ela ser recebida por Deus, ela tem que vir da boca de um pecador que se chega a Deus se humilhando, que se chega a Deus vendo em si mesmo nenhuma condição de olhar para o céu,
por causa dos seus pecados que estão diante de sua face e preenchendo a sua consciência. Para que você e a sua oração seja recebida diante de Deus, você tem que se chegar a Deus como aquele publicano se chegou ao Senhor. Não vendo em você motivo algum para Deus te receber, não vendo em você motivo algum para Deus te perdoar pecados, vendo em você motivo algum a não ser o motivo de Deus derramar ira sobre você, porque você é um pecador indigno de estar na presença de Deus. Porque o que Jesus nos ensina nessa parábola é que Deus perdoa pecadores e recebe na sua presença pecadores que humildemente reconhecem os seus pecados e lhe imploram por perdão, sem apresentar a Deus nenhuma obra deles, sem querer apresentar a Deus nenhum mérito deles. Pecadores que nem ousam olhar para o céu, pecadores que confiam que estão orando àquele que tem o poder de perdoar pecados baseado apenas na sua misericórdia, no seu amor e na sua graça. Pecadores que chegam com uma oração tão simples como a oração daquele publicano que disse assim, veja o versículo de número 13: o publicano estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo o quê? Veja que oração tão curta: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Você notou o tamanho da oração do fariseu? Pegou 2 versículos. A oração do publicano é uma linha só: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ele orou com base, a parábola que Jesus nos ensina tem uma profunda base no Salmo de número 51 que nós lemos. É o mesmo conteúdo teológico que nós temos aqui. Quando Davi lá, ele expressa no Salmo 51 a sua profunda consciência de miserabilidade, desde a concepção. Quando ele se chega a Deus reconhecendo que ele não é digno de nenhuma misericórdia de Deus, quando ele se chega a Deus reconhecendo que ele precisava do lavar regenerador do Espírito do Senhor, purificando-o de todos os seus pecados tão pesados e grosseiros como o adultério, como o assassinato. Davi só chegou diante de Deus, ele é rei, ele era rei, ele poderia oferecer muitos animais, ele tinha riqueza para comprar não sei quantos bois, não sei quantas ovelhas, dar ao Senhor um culto muito badalado. Mas ele disse: Senhor, tu não te agradas de muitos sacrifícios, mas tu te agradas de um coração contrito e quebrantado. E ele se apresenta a Deus fazendo essa mesma oração, Davi lá: ó Senhor, se propício a mim, pecador. Salmo 51, versículo 1. É esse tipo de pecador, meu irmão, minha irmã, que Deus perdoa todos os seus pecados e não atribui iniquidade a eles. Esse tipo de pecador que Deus olha e diz: não vou atribuir a ele nenhum dolo. Pecadores humildes e que confiam que Deus justifica o pecador mediante sua graça somente. Veja a afirmação de Jesus encerrando a parábola. Versículo 14, Jesus disse: digo-vos
que este, se referindo ao publicano, você achou? Versículo 14. Digo-vos que este, se referindo ao publicano, desceu justificado é perdoado seus pecados, para sua casa. Ele saiu de Jerusalém e voltou para sua casa, por isso que desceu. E não aquele. Quem é esse aquele? O fariseu. E Jesus explica por quê. Porque todo o que se exalta será o quê? Humilhado. Mas o que se humilha será o quê? Exaltado. Jesus deixa claro que todo pecador que se chega na presença dele em humilhação, como o publicano fez, Deus o exaltará, perdoando os seus pecados e declarando-o justo, porque Deus, ele declara-no justo. Mas todo e qualquer pecador que se chegue a Deus como um fariseu em sua autoconfiança, confiança em suas obras e seus méritos, suas boas obras, que o leva a humilhar outros, este será humilhado. Humilhado lá no dia final. Porque naquele dia serão exaltados os humildes de espírito. E esses humildes de espírito são todos aqueles que se achegam a Deus, expressando ao Senhor a sua total miséria em pecado e confiando somente no Senhor e na promessa dele que há no Evangelho, que Deus nos justifica somente mediante a fé em Jesus Cristo. Naquele dia, estes humildes de espírito herdarão o reino dos céus. Naquele dia, Deus irá exaltá-los diante de todos aqueles falsos religiosos, diante de todos os pecadores soberbos que se acharam dignos de salvação por causa de suas obras. Assim, essa parábola de Jesus desperta e ensina a todos que estão ouvindo, especialmente àqueles alguns ou uns que estavam confiando em si mesmos, se considerando justos e humilhando e desprezando a outros. Era um alerta de Jesus por meio do Evangelho da graça de Deus, salvação mediante a fé somente, pela graça de Deus, dizendo a eles: parem com isso, cheguem-se a Deus orando ao Senhor. Digo-vos que este desceu justificado, perdoado para a sua casa, e não aquele, o fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Pare com isso. Pare de querer ser justo aos seus próprios olhos. Pare de confiar em você mesmo para a sua salvação. Confie somente naquele que perdoa-nos, baseado em sua misericórdia e graça, mediante Cristo. Então, concluindo, meus irmãos, depois dessas palavras de Jesus, palavras tão claras que ficam em nossa mente por meio dessa parábola, quem pode querer, desejar, ansiar se apresentar diante de Deus como o fariseu dessa parábola? Quem? Quem vai querer diante de Deus confiar em si mesmo para a sua salvação? Quem vai querer desprezar outros pecadores por se achar menos digno, ou quer dizer, mais digno de salvação do que aqueles pecadores que a gente julga e coloca na lata do lixo do inferno? Quem vai querer dentre nós, ou dentre estes que estão ouvindo esta pregação, ou assistindo na internet, ser um soberbo pecador que não confia somente em Jesus Cristo para a sua salvação? Quem? Acredito que nenhum discípulo de Jesus vai querer confiar em si mesmo depois que ouviu essas palavras de Jesus.
Porque os discípulos de Jesus querem obedecer o ensino do seu mestre. Eles são discípulos, são alunos. Um verdadeiro discípulo de Jesus, aqueles que foram salvos pela graça de Deus, aqueles que foram regenerados por Deus, aqueles que foram chamados por Deus eficazmente, estes manifestam em sua vida um desejo de se apresentar a Deus, não como aquele fariseu da parábola, mas sempre se apresentar a Deus como aquele publicano humilde. Pois o pecador que é perdoado, o pecador que é justificado por Deus, é o pecador que ora ao Senhor como orou aquele publicano da parábola, e se ele ora assim é porque o Espírito já está atuando em sua vida. E um detalhe aqui, para que a gente não caia no erro arminiano. A parábola ela ensina que não devemos sermos autoconfiantes para a nossa salvação. E não devemos, por causa disso, humilhar outros, mas devemos chegar diante de Deus humildemente, reconhecendo que somos pecadores, miseráveis e que só Ele nos salva por sua misericórdia em Cristo. Não caia no erro de achar que aquele publicano ele foi perdoado porque ele foi humilde. Não caia no erro de achar que aquele publicano ele foi de fato justificado porque ele não foi soberbo. Aquele homem ele foi perdoado porque Deus, na sua graça, é misericordioso. Isso é ensino, gente. Porque a humildade ela é fruto da verdadeira fé. E a fé é obra do Espírito Santo que opera essa fé salvadora em nossos corações mediante a pregação da palavra. Essa fé que o Espírito dá ao pecador faz o pecador abraçar Jesus Cristo e se agarrar nele. Faz o pecador clamar a Deus para que Deus seja propício, ou seja, misericordioso. Essa palavra que nós temos no versículo de número 13 diz: ó Deus, ser propício a mim. A gente poderia entender como favorável, mas favorável no sentido de misericordioso. Deus seja misericordioso comigo. É uma palavra que tem a mesma raiz da expressão propiciação, quando a gente vê lá em Hebreus capítulo 2, versículo 17, que diz que Jesus, ele é a propiciação, a oferta que faz Deus nos receber em graça dos nossos pecados. É a mesma palavra, só que lá tem um artigo, aqui não tem. Então esse pecador que fez isso, esse humilde publicano, ele não estava fazendo por causa da sua humildade, ele foi salvo. Não é isso não, senão seria a mesma coisa do fariseu. Não é, é graça, é misericórdia. Então, meus amados irmãos, a promessa do Evangelho é muito clara. A promessa do Evangelho é perdão de pecado. A promessa do Evangelho para os pecadores que se chegam confessando seus pecados a Deus e confiando somente na misericórdia de Deus em Cristo é justificação mediante a fé, por meio da fé em Jesus somente. Essa é a promessa para todo pecador que, ouvindo o Evangelho, pela graça de Deus, reconhece a sua indignidade, seu pecado, sua perdição e pede a Deus perdão. Pede a Deus que Deus, por causa de Jesus, seja propício, seja misericordioso, favorável a Ele e perdoe todos os seus pecados. Esses pecadores podem ter certeza que eles descerão até as suas casas justificados. Jesus fala isso.
Jesus promete isso. Ele diz que este desceu justificado para a sua casa. Jesus promete que estes pecadores, eles serão exaltados por sua graça e pela misericórdia de Deus no final, no juízo. Estes pecadores podem confiar no Senhor, só no Senhor. Portanto, o Senhor Jesus, Ele nos dá essa palavra. O Senhor Jesus nos garante a sua promessa. O Senhor Jesus nos exorta. O Senhor Jesus nos consola. O Senhor Jesus, Ele chama todos nós, para que sejamos como um publicano humilde e não como um fariseu soberbo. Amém.